Cheguei! Tá na hora de falar de Mandaloriano. Ha! Olá e bem-vindos... Bem-vindos ao quê? Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. Seguindo na nossa linha de reacts de Mandaloriano, segunda temporada, a gente tem The Passenger. The Passenger é o segundo episódio da segunda temporada de The Mandalorian. E o segundo episódio começa com o Mandaloriano voltando de Mos Pelgo para Mos Eisley, porque afinal de contas, aparentemente, isso era um lugar muito, muito, muito distante, em uma galáxia muito, muito distante. E ele e a criança sofrem uma emboscada, né? Ele e o Baby Yoda estão lá na motoca, quando de repente uma corda é esticada e eles sofrem uma emboscada. E a gente vê o Mandaloriano destroçando os caras que fizeram a emboscada, porque ele, afinal de contas, é muito, muito incrível. Ele se livra de 2 capangas na base da porrada, mas o terceiro ameaça a criança. E aí o Mando faz uma negociação com ele, dizendo: olha, peraí, eu tenho um monte de coisa valiosa, troca aqui comigo. E o cara troca a criança por um jetpack, o que, same. Mas é claro que o Mandaloriano usa o jetpack pra conseguir se livrar do terceiro cara e pegar o jetpack de volta, porque ninguém vai roubar o jetpack do Mandaloriano depois que ele conseguiu. Chegando em Mos Eisley, ele encontra com a Peli, né, aquela mecânica que é amiga dele, e diz, e tal, acabou que o cara não era um Mandaloriano. E aí ela arruma um outro contato que talvez consiga levar ele até um grupo de Mandalorianos que tá num sistema ali próximo, mas ela precisa que ele prometa levar o contato com ele e, além disso, ele não pode viajar pelo hiperespaço, ele tem que ir viajando normalmente e não pulando de hyperspace. Ele fica meio assim porque isso vai colocar ele e a criança em perigo, né? Ele e o Baby Yoda em perigo, mas ele topa mesmo assim. E acaba que o contato, na verdade, é uma senhora sapa, uma alien feminina de uma espécie qualquer que parece um sapo. Eu não consegui localizar o nome dessa espécie e ela tá acreditada nos créditos como Frog Lady, então eu não sei se ele já... Enfim, a essa altura o Story Group provavelmente já inventou um nome pra essa espécie e tudo mais, mas, assim, até agora a gente não tem muita clareza de quem ela seja. Mas ela tá levando a prole dela, né, as ovinhas dela, para o marido dela fecundar, porque senão vai acabar a família dela e tudo mais. Esse episódio é um episódio que é um pouquinho meio parecido com um filler, assim, um pouco. É mais uma side quest, assim como a gente teve ao longo da primeira temporada, mas que tem sempre algum elemento de desenvolvimento do personagem, principalmente pro Mandaloriano. Uma coisa que eu achei muito legal desse episódio é que quando eles estão no caminho para o planeta onde os eventos principais desse episódio vão acontecer, eles são interceptados por 2 X-Wings. As X-Wings reconhecem a Razor Crest, a nave do Mandaloriano, como estando envolvida no ataque à prisão lá do episódio, quer dizer, do capítulo 6, né, do 6º episódio da primeira temporada de The Mandalorian, The Prisoner. E não só isso, um dos pilotos de X-Wing que intercepta o Mandaloriano é o Trapper Wolf, que é interpretado pelo Dave Filoni. Então a gente tem a volta do Dave Filoni reprisando o cameo dele da primeira temporada. O Mandaloriano então tenta fugir dessas X-Wings e para isso ele desce na atmosfera do planeta que eles estão ali sobrevoando, que é o planeta que tinha aparecido no trailer, que todo mundo ficou achando que pudesse ser Ilum. Não sei se é, não parece que seja agora quando a gente foi visitar, mas enfim, sei lá. E a Razor Crest acaba meio que se estrepando ali nas manobras de fuga. E mesmo o Mandaloriano tendo posado de uma maneira que ele conseguisse fugir das X-Wings e se esconder, acaba que o chão cede e eles caem dentro de um buracaço e a Razor Crest fica toda destruída. Enquanto o Mandaloriano tá lá nessa treta de tentar consertar a nave para eles poderem ir embora, a Frog Lady dá uma cobrada nele de, a gente tem um deadline aí pra poder fertilizar os meus ovos e tal. E o que é mais legal dessa cena é que ela usa o comunicador de um droid que tava preso ali, né, de bobeira dentro da nave do Mandaloriano, que é o Q9O, o Q90, enfim, o Zero, que é o droid piloto
do mesmo episódio que apareceu o Dave Filoni a primeira vez, né, do The Prisoner. Pra quem não lembra muito bem do 6º episódio da primeira temporada de The Mandalorian, o Mandaloriano topa fazer um job que basicamente consiste em invadir uma prisão da Nova República pra resgatar um prisioneiro Twi'lek, que é um criminoso e tal. Acaba que quando eles chegam lá, a equipe que foi com o Mandaloriano trai ele e ele basicamente deixa todo mundo preso, leva só o prisioneiro Twi'lek de volta, que é o Quinn, maybe? Não lembro exatamente o nome do prisioneiro. Ele leva também um rastreador da Nova República, que então basicamente entrega o prisioneiro de volta para a Nova República. Um dos membros dessa equipe que foi com ele para essa prisão é o Q90, né, o Q9 hífenzinho 0, ou Zero, que era o piloto de fuga dessa equipe. Só que quando eles traem o Mandaloriano dá um teco nele porque ele ia matar o Baby Yoda, e aí acaba game over pra ele. Então a Frog Lady pega e usa o comunicador desse droid, do Zero, pra conseguir falar com o Din Djarin, porque ela falava em saponês, sei lá, e o Mandaloriano não sabe falar saponês. Ele até oferece de falar em Huttese, mas ela aparentemente também não fala a língua dos Hutts. E aí ela dá essa cobrada nele de, olha, até onde eu sabia, Mandalorianos cumpriam suas palavras, mas acho que talvez isso fosse só uma história de criança, né, e tal. Então ela dá essa cobrada e o Mando fala, não, pô, peraí, eu vou cumprir e tal, parará. Enfim. Aí entra a parte mais tensa pra mim desse episódio, em que eles descobrem uma caverna que tem uma aguinha quente e tal, a Sapa fica ali com os bebezinhos, os ovinhos dela e não sei o quê. Só que o Baby Yoda, que andou comendo uns ovinhos dessa Sapa, e eu não quero pensar sobre as implicações morais disso, vai explorar a caverna e ele acha uns outros ovinhos. Inclusive a caverna é toda, assim, organizada de maneira que lembra muito algumas das cenas da saga Alien. E é legal porque o nome desse episódio é The Passenger e o primeiro Alien aqui foi traduzido para Alien, o 8º passageiro, então vai ver que tem aí, né, alguma correlação entre o Alien passageiro e o passageiro do Mandaloriano, mas fato é que o Baby Yoda tá ali explorando, vê lá um negócio que parece um ovo, ele dá uma chavucada e arranca uma aranhinha de dentro desse ovo e come. Pra quem assistiu Star Wars Rebels e pra quem gosta muito das artes conceituais do Ralph McQuarrie, aquela aranhinha que o Baby Yoda come lembra muito uma Krykna, que é um ser que é tipo uma aranha que aparece bastante em Star Wars Rebels, que aparece também em uma das artes conceituais do Ralph McQuarrie para os aliens que estariam em Dagobah, né, em Dagobah, que é o planeta do episódio 5, onde está o Yoda. Eu fiquei na dúvida se são Kryknas mesmo ou se pode ser uma outra espécie de Krykna, porque até onde eu me lembro, as Kryknas de Rebels são imunes a tiro de blaster, e essas a gente descobre que, graças a Deus, não são. Mas aí rola uma cena horripilante pra quem tem aracnofobia, que é todos os ovos ali naquela caverna racham, nascem milhares e milhares de pequenas Kryknazinhas ou pequenas aranhazinhas e começam a sair umas aranhas maiores e tal pra ir atacar eles. E aí é um Deus nos acuda de colher os ovos todos, de poder voltar pra nave, não sei o que, nananana. A gente acha que vai dar um ruim danado, mas de repente os pilotos de X-Wing aparecem, dão uns tecos nas aranhas e tal, livram eles disso tudo. E aí eles perguntam pro Mandaloriano, vem cá, não foi você que estava envolvido nesse negócio dessa prisão e tal? Aí o Mandaloriano diz, por quê? Eu tô preso? Aí eles, não, a gente viu aqui que você prendeu outros 3 caras que a gente tava atrás, você se colocou em risco pra salvar o nosso oficial que tava lá naquela prisão, então a gente vai, assim, fingir que não viu. O Mando ainda tenta dar uma forçada de barra e diz, olha, eu abro mão da recompensa pelos 3 caras que eu prendi, se vocês me ajudarem a consertar a minha nave pra eu poder ir embora. E aí um dos pilotos diz, brother, não força a barra. Vamos fazer o seguinte, você conserta o seu transmissor pra gente não precisar te atirar da próxima vez e fica por isso mesmo. E eles vão embora. Mas aí, claro, o Mando acaba conseguindo consertar uma parte da nave e eles vão embora com uma nave meio capenga, meio sucata, meio zoada, pra gente parar de achar que a Millennium Falcon é o pior hunk of junk de uma galáxia muito, muito distante. Esse episódio não foi tão maneiro quanto o primeiro, até porque, assim, o primeiro foi um show de... Caraca, não dava pra parar um segundo pra pensar
Mas ele segue a estrutura da série de, tipo, uma aventura por semana, né? A aventura da semana, o monstro da semana. Então não me surpreende demais que a gente tenha tido um episódio que parece um pouco filler, mas na verdade introduz alguns elementos de storytelling, desenvolve um pouco mais a relação do Mando com a criança, né, com o Baby Yoda, desenvolve um pouco mais o entendimento do Baby Yoda, das coisas que acontecem no entorno dele e como isso eventualmente pode afetar a criação do Baby Yoda, e eu mal posso esperar pelo episódio da próxima semana. Falando nele, eu queria saber de vocês se esse formato de react, assim, de falar um pouquinho de cada episódio e tal, na hora que eles saíram, tá funcionando pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, o episódio saiu nessa madrugada, eu assisti hoje de manhã, fui trabalhar, voltei do trabalho, gravei o episódio, tô editando agora pra soltar ainda hoje na sexta-feira, no finalzinho do dia. E aí eu precisava saber se isso tá funcionando pra vocês ou se vocês preferem que eu espere ainda 1-2 dias pra fazer um pouco mais de pesquisa, pra poder trazer um pouco mais de informações sobre cada um deles. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou desse episódio, as suas expectativas pra essa temporada, e até a próxima, que a força esteja com vocês, porque este é o caminho.